Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar o papel poderoso e que muita gente ainda não entende direito da proteína na gestão de peso. É uma chance de descobrir como esse macronutriente pode, literalmente, mudar as regras do jogo para nossa saúde. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que mexe com a cabeça de muita gente. Será que todas as calorias são iguais? Será que para perder peso é só uma questão de contar o que entra e o que sai, sem se importar de onde vêm essas calorias? Pois é, aquele modelo antigo, sabe? De calorias que entram contra calorias que saem, ele é só uma parte da história. A ciência já mostrou várias e várias vezes que o nosso corpo reage de formas completamente diferentes dependendo da fonte da caloria. E nessa nossa conversa de hoje, a proteína é a grande estrela. Para a gente entender isso melhor, vamos pensar da seguinte forma. A eficácia da proteína pode ser resumida em 3 mecanismos que a gente pode chamar de verdadeiros superpoderes. E são esses 3 aqui: a capacidade dela de dar saciedade, ou seja, acabar com a fome, o efeito de acelerar o metabolismo, que a gente chama de efeito térmico dos alimentos, e a função importantíssima de proteger a nossa massa muscular. Vamos ver cada um deles em detalhe. O primeiro superpoder é, talvez, o mais importante de todos para quem quer consistência. Porque, vamos combinar, o que mais faz a gente desistir de uma dieta? A fome. E a proteína ataca esse problema de frente, fazendo com que a gente se sinta satisfeito por muito mais tempo. E a ciência por trás disso é fascinante, sabe? A proteína, quando a gente come, dispara uma série de reações hormonais. Ela aumenta os hormônios que avisam o cérebro, olha, já tá bom, pode parar de comer. E ao mesmo tempo, ela diminui a grelina, que é aquele hormônio que fica gritando, tô com fome. O resultado? A gente acaba comendo menos, de forma natural, sem aquele sofrimento todo de passar fome. Agora vamos para o segundo superpoder, que mexe com o outro lado da balança, o gasto de calorias. O conceito do efeito térmico dos alimentos, ou ETA, é incrível. E essa analogia do imposto metabólico é simplesmente perfeita. O corpo precisa gastar energia só para conseguir processar a energia que a gente consome. E é aqui que a vantagem da proteína fica escancarada. A diferença é gigantesca. O nosso corpo gasta entre 20% e 30% das calorias da proteína só para metabolizar ela. Compara isso com os carboidratos, que gastam de 5% a 10%, e a gordura, que não gasta quase nada, de 0% a 3%. Gente, é uma diferença brutal. Então, traduzindo, de cada 100 calorias de proteína que a gente come, o corpo, na verdade, só consegue aproveitar umas 70 ou 80. O resto é queimado no próprio processo de digestão. Na prática, isso aumenta nosso gasto calórico diário e facilita muito a criação daquele déficit de calorias que a gente precisa para emagrecer. E isso nos leva direto para o terceiro superpoder, que, na minha opinião, é o mais subestimado de todos: a capacidade da proteína de proteger a nossa massa muscular enquanto a gente emagrece. Aqui está o grande perigo das dietas feitas do jeito errado. Quando a gente come menos calorias, o corpo não sabe distinguir direito e pode começar a queimar músculo para ter energia, não só gordura. E perder músculo é péssimo, porque é o músculo que mantém o nosso metabolismo funcionando a todo vapor. Menos músculo significa um metabolismo mais lento. Essa comparação aqui é a chave de tudo. Uma dieta com mais proteína muda a qualidade da perda de peso. O objetivo não é só ver o número na balança diminuir, mas sim perder o máximo de gordura e o mínimo de músculo. Isso protege o nosso metabolismo e ajuda a evitar o famoso efeito sanfona. E os números não mentem, olha só. Um estudo mostrou que, comendo menos calorias, o grupo que ingeriu uma quantidade padrão de proteína perdeu, em média, 1,6 kg de músculo. Já o grupo com alta proteína perdeu só 300 gramas. A diferença é absurda e mostra o poder da proteína para proteger nossa massa magra. Ok, a teoria é fantástica, né? Já entendemos o porquê. Mas e na prática? Como é que a gente traz essa ciência toda para o nosso dia a dia? Essa tabela aqui é muito clara. Aquela recomendação básica de 0,8 gramas por quilo, isso é só o mínimo do mínimo para uma pessoa sedentária não ter deficiência. Para quem busca emagrecer, os números são bem mais altos, variando de 1,2 a até 2,2 gramas por quilo, dependendo do quanto de atividade física a pessoa faz. E não é só a quantidade que importa. O tipo e a hora também fazem diferença. Proteínas de absorção rápida, como o whey, são ótimas para o pós-treino. Já a caseína, que é mais lenta, é excelente para segurar a forma entre as refeições ou antes de dormir. E claro, as fontes de comida de verdade, como frango, peixe e as opções vegetais, são a base das refeições principais. Ah, e um ponto muito importante. Vamos quebrar aquele mito da tal janela anabólica de 30 minutos depois do treino, tá? Isso é um baita exagero.
O que a ciência mostra hoje é que o mais importante mesmo é bater a meta total de proteína do dia e, se possível, distribuir bem ao longo de 3 ou 4 refeições. Isso mantém a saciedade e o estímulo para os músculos mais constantes. Bom, e para nossa análise ser completa e responsável, a gente precisa falar também sobre as preocupações com a segurança de um consumo maior de proteína. Essa aqui é, sem dúvida, a pergunta campeã. Tem muita informação errada por aí sobre esse assunto. Então vamos esclarecer de vez, com base no que o consenso da ciência diz hoje. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Para pessoas que têm rins saudáveis com a função renal normal, as quantidades que a gente está falando aqui para emagrecimento são consideradas seguras. A história é completamente diferente para quem já tem alguma doença nos rins. Nesses casos, sim, é preciso ter cuidado e acompanhamento profissional. Para colocar essa estratégia em prática do jeito certo e seguro, as dicas são bem simples. Focar em fontes magras de proteína, se manter sempre bem hidratado para ajudar os rins a trabalharem, priorizar a qualidade da comida e, o mais importante, sempre consultar um profissional de saúde para ter uma orientação pensada para cada pessoa. Chegando ao fim, é fundamental entender uma coisa: proteína não é mágica, não é uma pílula milagrosa, ela é uma ferramenta estratégica, poderosa, baseada na ciência, que nos ajuda a trabalhar a favor do nosso corpo e não contra ele. E essa é a grande virada de chave, a mensagem final. A abordagem focada em proteína muda o nosso objetivo. Deixa de ser só perder peso a qualquer custo e passa a ser perder gordura e proteger o que é precioso, que é a nossa massa muscular. É um caminho muito mais inteligente para uma saúde que dura. Então, fica aqui a reflexão. Com base em toda essa ciência, de que forma entender o poder da proteína pode transformar nossa própria abordagem à saúde e ao bem-estar? É uma pergunta poderosa para a gente fechar essa conversa.